Shalom, vamos dar continuidade à nossa EBAC. Nós temos estudado, baseado no Sermão do Monte, o tema da nossa aula, das nossas aulas, ou do nosso tema é acima das expectativas. E nós temos estudado desde domingo passado, casamento acima das expectativas, baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Do 27 ao 30, nós estudamos a semana passada, que foi sobre o adultério. E o versículo 28 diz que o adultério começa antes da concretização do ato. Vimos também sobre o perigo da internet, o prejuízo que pode causar, e também terminamos dando algumas dicas e ajudas para não cairmos em adultério. E hoje nós vamos estudar os versos 31 e 32. Não é um assunto fácil. Eu tenho trabalhado com casais há anos, então eu leio muito sobre a matéria e tenho vários livros sobre o assunto, alguns mais radicais, outros buscando ou tentando justificar o divórcio. É um assunto bastante delicado, então vamos pedir para Deus que nos dê sabedoria e discernimento. Vamos orar? Querido Deus, eu quero em nome de Jesus te agradecer por poder abrir a tua palavra e estudá-la, e eu quero te pedir em nome de Jesus que seja um tempo gostoso, proveitoso, esclarecedor e abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os versos 31 a 32, também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Muito bem. Nós vemos aqui duas palavras no versículo 31, repudiar e carta de divórcio. São duas palavras diferentes. A questão é que em algumas traduções dão o mesmo sentido. A palavra grega para repúdio é apoluse, que significa repudiar, deixar de lado, abandonar. E a palavra para divórcio é apostasion, que quer dizer carta de divórcio. No latim, o divórcio é no sentido de dissolução absoluta do vínculo conjugal, ou distrato da sociedade entre os cônjuges, desunião, separação. E repúdio no latim é rejeitar, recusar, afastar, evitar, abandonar, desprezar, expulsar. Então, o repúdio era um estado entre a separação e o ato de receber a carta de divórcio. Isto é o que os homens faziam a abandonar suas respectivas mulheres. No versículo 31, Jesus utilizou as duas palavras e proibiu o repúdio. Quando Jesus fala, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, está fazendo referência à regulamentação da lei de Moisés, que está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 24, que estabelecia que um homem, ao despedir sua esposa, deveria dar a ela carta de divórcio, que era o documento que atestava o que havia ocorrido, o corte do vínculo conjugal. Vamos ler lá Deuteronômio 24, no versículo 1 diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio,
e lhe der na mão e a despedir. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Esse despedir no hebraico equivale ao mesmo apolu, ou seja, ao mesmo que repúdio, se repudiar. O versículo 2 diz: e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar o termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir, novamente, repudiar, colocar para fora da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu, que a repudiou, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que ela foi contaminada. Isto é, abominação ao Senhor. Isto é abominação ao Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, lá no capítulo 24 de Deuteronômio, no Antigo Testamento, está falando também no sentido de repúdio, de jogar para fora de casa. Era praticamente isso mesmo, jogar, expulsar para fora de casa. Então, em outras palavras, compreendia-se que o homem que repudiasse, que despedisse sua esposa, não poderia fazer isso de qualquer maneira. Deveria emitir carta de divórcio e entregar à mulher, para só então despedi-la. E se a mulher fosse repudiada sem carta de divórcio e casasse com outro, seria tido por adúltera. O que acontece é que, na maioria das vezes, o marido despedia sem dar a carta de divórcio, porque custava caro para ele. Mas era uma atitude maldosa, porque pela lei ela estaria ligada a ele. Com isso, a mulher tinha de se lançar muitas vezes à prostituição, a se amaziar, mesmo correndo o risco de ser apedrejada por cometer adultério. Isto ela muitas vezes tinha que fazer para poder manter-se, porque não tinha pensão alimentícia naquela época. O marido dispensava, numa expressão muito popular, com uma mão na frente e outra atrás. Ela não tinha pensão alimentícia, não tinha nenhum recurso, e nem tampouco a facilidade do trabalho fora, como se tem hoje. Então, era extremamente complicado para a vida da mulher. E Jesus, então, ele veio para defender e cumprir a lei, a fim de libertar o cônjuge do jugo da escravidão, do repúdio, devendo, no caso de separação, ser dada a respectiva carta de divórcio. É interessante que naquela época tinham várias escolas de rabinos que faziam os seus discípulos, os seus alunos, e dois principais ali. Uma era a escola do rabino Hillel, que ele defendia que qualquer motivo seria válido para um divórcio. Queimou o feijão, não passou a roupa direita, não lavou a roupa direito, ou sei lá, qualquer motivo justificaria a dispensa da mulher. E a escola do rabino Shammai, que considerava que só poderia dar a carta de divórcio, o único motivo era somente pelo adultério. Só o adultério que justificaria, então, a carta de divórcio. E Jesus menciona, então, uma única exceção para o divórcio, que está lá no versículo 32, em caso de relações sexuais ilícitas. Não podendo acontecer sobre desculpas como a incompatibilidade de gênios, porque o amor acabou, ou porque não faz o serviço direito de casa, enfim, nenhuma outra desculpa. Agora,
É interessante observar que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, Paulo abre uma outra, o apóstolo Paulo abre uma outra possibilidade. No caso de uma pessoa tornar-se cristã e o cônjuge não. Então, diz o versículo 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, Paulo dá mais essa alternativa, que é quando o não cristão toma as providências e separa-se da esposa. Normalmente, muitas vezes eu já fui procurado o marido, a esposa queria se separar, e como que ficaria o cônjuge cristão. Eu sempre recomendei, então deixe que a outra parte tome a decisão. Ele tomou a decisão, você ficou livre, você ficou em paz. Né? Agora, entra um outro aspecto também, que antigamente não se preocupava, mas hoje, graças a Deus, há uma grande preocupação, que é a questão da violência. E muitos defendem que o uso da violência seria a fase mais crítica, drástica do abandono, ou seja, quando o cônjuge simplesmente abandona tudo que deve haver em um casamento e chega ao cúmulo da agressão. E essa é uma situação delicada. Muitas vezes também já fui procurado nesse sentido. Eu me lembro que em uma das igrejas que eu pastoreei, uma senhora se converteu, temente a Deus, e o marido era doente, além do álcool doente, ele dormia com a faca debaixo do travesseiro, ameaçando-a. E muitas vezes ela me procurou nesse sentido, para orientá-la, para ajudá-la. Ela estava expondo a vida dela a risco. Mas não é só o homem agredindo a mulher. Numa outra igreja, eu me lembro que tinha um amigo meu, nenhum dos dois, nem ele, nem ela, eram da igreja, mas ele muitas vezes me procurava, uma pessoa bem relacionada na cidade, e ele tinha uma dificuldade. Por quê? Porque a mulher era alcoólatra, e quando ela estava bêbada, então ela saía quebrando tudo, partia para cima dele. Então, são problemas difíceis, mas que hoje a lei tem protegido, então, a questão da agressão, da violência, tem a lei, tem a questão da proteção para aqueles que estão sendo ameaçados. Então, é uma situação delicada realmente. Mas o que parece é que em qualquer que sejam os casos, ou qualquer que seja o caso, a permissão para um novo casamento após o divórcio seria somente para a parte inocente, como uma demonstração da misericórdia de Deus para com aquele contra quem se pecou. Estão entendendo bem? Então, vamos usar a expressão aqui, a vítima, aquele ou aquela que foi abandonada, então ela teria esse direito para um novo casamento. E é interessante que no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, versículo 31 e 32, não é dito nada sobre o adultério do homem que repudia a sua mulher. Não é dito nada do adultério do homem abandonando, que repudia a mulher. Esse tema só é abordado lá em Lucas, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Bom, aqui em Jesus, então, já igualou as consequências tanto para o homem como para a mulher. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, diz assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar, que aquele apoluo, que é despedir sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, a palavra aqui é porneia, todo tipo
de impureza sexual. E casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então, quando nós vimos na aula passada sobre adultério, aqui em Cristo, no Novo Testamento, as consequências tanto para a mulher como para o homem. E Jesus disse que se um homem repudiasse sua mulher, sem dar a carta de divórcio, e ela ou ele se casassem novamente, cometeria adultério, porque ainda estaria ligado ao outro. Ou seja, separou-se, mas não tomou as devidas providências, então se une a um outro homem ou a outra mulher, que nós conhecemos como amante, amásio, sei lá, comete adultério. Agora, um outro texto que trata sobre o assunto e que a gente precisa também lê-lo, está em Mateus capítulo 19. No versículo 3 diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar, o apoluo aqui, o despedir, a sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: e por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Aqui ele já fala o apostasion, a carta de divórcio. E repudiar, ou seja, despedir. Por que Moisés mandou isso? E respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, nesse texto, a gente observa que eles estavam querendo testar Jesus. Queria pegar Jesus numa contradição, dependendo da resposta que Jesus desse. Se Jesus fosse contra Moisés, dissesse diferente, eles iam: mas não foi assim que Moisés ensinou. Se ele radicalizasse, eles colocariam Jesus contra Herodes. Por quê? Porque Herodes, naquela ocasião, estava vivendo em relação ilícita com Herodias. Ele estava vivendo com Herodias sem ter divorciado, sem ter dado a carta de divórcio, e ele estava vivendo de uma forma irregular. E isso era um perigo. Por quê? Porque senão aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com João Batista. Lembram-se? Quando João Batista chamou a atenção de Herodes, o que aconteceu? Cabeça de João Batista foi cortada. Então eles queriam pegar Jesus ou contra Moisés ou contra Herodes. Só que Jesus simplesmente ratifica o ensino divino sobre o casamento. Ele não deu a resposta que eles queriam, sim ou não. Ele disse: olha, foi assim desde o princípio divino é esse. E até hoje essa questão tem sido discutida. Sim ou não? Pode ou não pode? O versículo 10 diz assim: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição, ou seja, se não pode repudiar por qualquer motivo, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, então é melhor não casar, não convém que case.
E Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dada. Ou seja, se tem toda essa implicação a respeito da separação da mulher, então é melhor a gente não casar. Tudo bem. Jesus fala, só que nem todos estão aptos. Nem todos estão preparados para viverem sozinhos. Aliás, até hoje, a sociedade quase que impõe o casamento. Desde criança já começa, e o namoradinho, fica jovem, começa a namorar, e quando é o casamento? Há uma certa pressão. Aliás, quando um homem ou uma mulher fica numa certa idade e não se casa, são vítimas de chacotas. Se é um homem, acho que ele não é muito chegado, não, sei não, ele não arruma namorada, não casa, não sei não. Se é a mulher, está ficando para titia. Então, há uma certa pressão e preconceito, força a barra para o casamento. E aí muitos acabam se lançando em casamentos errados, em maus relacionamentos, mas para ficar de bem com a sociedade. Não é? Quer ver uma coisa? Até entre pastores. Muitas igrejas têm dificuldade para aceitar um pastor se ele for solteiro. Então, o apóstolo Paulo não servia para ser pastor daquela igreja. Mas alguns e algumas optam por essa vida. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, e aos solteiros e viúvos digo, que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Na linguagem de hoje, é melhor casar do que viver queimando de desejo. Por isso que Jesus diz, nem todos estão preparados para viver sem o casamento. Muito bem, queridos. O que fica claro em toda a palavra é que o divórcio não é o padrão de Deus. A ordem divina é, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E essa ordem continua valendo até hoje. Em Malaquias capítulo, ou melhor, vamos ver mais um verso agora do Antigo Testamento, para a gente ir caminhando para o final. Em Malaquias 2, versículo 16, diz assim, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui complica um pouco mais. Porque a tradução ali, o Senhor Deus de Israel odeia o repúdio, no hebraico é a mesma raiz, tanto para repudiar como para divórcio. Então, em algumas traduções vem como divórcio e outras como repúdio. E em ambas as traduções estão corretas. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o repúdio. As duas palavras têm a mesma raiz no hebraico. Mas eu gostaria de conversar, dado todas essas fundamentações bíblicas, falar um pouquinho também sobre os prejuízos que o divórcio causa. Primeiro, sai do propósito de Deus. Nós já vimos, e embora o nosso tempo seja curto, mas eu penso que estes textos e estes esclarecimentos estão mais do que suficientes. Sai do propósito de Deus. Não está no propósito de Deus, no plano divino, o divórcio. Não está, não é esse o plano. Segundo lugar, queridos, o divórcio sempre abala muita gente. Tanto aquele que toma a iniciativa, mas principalmente a outra parte. E há uma ruptura, há prejuízo. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com casais, que entra essa questão
de pensando de separar, de não separar. No começo da conversa eu pego 2 folhas de papel em branco e colo e deixo ali. E a gente vai conversando. No final da conversa, eu tento separar as 2 folhas. Não sai mais inteiro, não sai mais integral. Porque a partir do momento em que está convivendo, a gente vai pegando a mania, o jeito. Então sempre vai trazer consigo alguns resquícios, mesmo que sejam negativos. Mas ele vem junto. Então há muita dor para a parte que está sendo despedida. E também dores para os familiares. Porque no casamento há uma união de 2 famílias. Os pais sofrem, os sogros sofrem, e os amigos sofrem, os filhos sofrem. Queridos, eu trabalho com casais há muitos anos, e não adianta dizer, meu filho entendeu. Não entende. Não entende. Mesmo que os filhos sejam adultos, sempre há um sofrimento. Me perdoe, mas eu vou ser muito sincero aqui. Para mim, o ato do divórcio é uma atitude egoísta. Ou seja, eu estou pensando na minha felicidade. Eu estou pensando no meu bem-estar. A outra parte, que se lixe. Os meus filhos, que se lixem. É uma atitude egoísta. E os filhos não pediram para vir. Então nós temos responsabilidade quando a gente vai conversar com filhos de divorciados, mesmo que sejam adultos. Eles entendem. Não entendem. E aqueles que são filhos de pais separados sabem melhor e muito melhor do que eu sobre o que eu estou dizendo. E também tem o prejuízo para a igreja. O mau testemunho é uma dificuldade muito grande, sabe? Tem que explicar para a igreja, explicar para a sociedade. Mas eles não são crentes, mas eles não são da igreja. Há um prejuízo muito grande, abala muita gente. Por isso que não é do propósito de Deus. Poderia falar muito sobre isso, mas o nosso tempo está passando. Mas abala também, inclusive, o emprego. Sabe por quê? Satanás nunca está satisfeito. Ele sempre quer piorar mais e muitas das vezes começa com o casamento, daí entra o prejuízo no emprego e na questão das finanças, sabe? Sustentar uma família hoje, você sabe do que eu estou falando, não é fácil. E você tem de sustentar 2 famílias, quando não 3. Porque uma estatística diz o seguinte, que 70% dos que se divorciam na primeira vez, 70% divorciam a segunda vez. E há uma outra estatística, eu não sei até onde as estatísticas são válidas ou não, que dizem que a partir do segundo casamento, depois de 10 anos de convivência com o segundo cônjuge, ainda que não se separe, reconhece que o primeiro era melhor. Queridos, é complicado este assunto. Não é o propósito de Deus. E quando há o adultério? Bom, a Bíblia diz que permite. Porém, na maioria das vezes, ou normalmente, a gente tenta levar as pessoas à consciência do pecado. A pessoa que pecou, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o cônjuge, e aí nós trabalhamos com o cônjuge e perguntamos, você aceita o perdão? E isso tem que ser muito tranquilo, porque eu já convivi em muitas situações com a pessoa, eu perdoo. Perdoa, mas não esquece, fica jogando na cara o tempo todo. Mas então o perdão tem de apagar. Nós temos um casal muito querido na nossa igreja, embora ele dê testemunho sobre o assunto, mas eu não vou mencionar o nome, e eu contando a história vocês vão se lembrar, e que há anos atrás ele teve o seu deslize. Depois disso ele se converteu, a esposa se converteu, a esposa perdoou, e algum tempo atrás passaram pela rua e cruzaram com a mulher daquela época, não é? A amante daquela época. E a esposa perguntou, você viu quem passou aí?
Ele disse, não vi, é fulana, mas com naturalidade. Essa mulher e esse marido, que são firmes no Senhor, testemunham que Deus pode restaurar. E eu tenho visto isso acontecer muitas vezes, mas precisa haver reconhecimento de pecado, pedido de perdão, e se está apto para perdoar realmente. Mas eu quero terminar dizendo alguns aspectos importantes, algumas dicas para que o divórcio não ocorra. Primeiro, precisa pedir sabedoria de Deus na escolha do cônjuge. Muitas vezes começa um namorinho sem compromisso e a coisa vai se aumentando, os compromissos aumentando. Casou. Sem ter realmente pedido para Deus sabedoria. Então, os papais precisam ouvir isto, e os jovens também me ouvir nesse sentido. Não comece nem namorar sem consultar a Deus. Não, mas eu não estou namorando para casar. Está errado. Está errado. Precisa pedir para Deus, desde antes de começar namoro. Começam ali naquela amizade e tal, vamos namorar, ou às vezes, hoje nem se pede mais, já vai metendo a mão, colocando a mão aqui e ali. Não, é por isso que nós temos visto cada vez mais um número crescente de divórcios. E isso dentro da igreja, de filhos de Deus. Quando eu comecei no ministério trabalhando para casais, eu ficava todo satisfeito, porque eu dizia, olha, na realidade, na igreja, é no máximo, em cada 4, no máximo 1. Em cada 4 divórcios do Brasil, no máximo 1 é cristão. Mas então aqui protege. Hoje, queridos, está quase que 50%. Do mesmo tempo que acontece lá fora, acontece entre os cristãos. Então, queridos, muitos casamentos dão errado porque começa errado. A Bíblia diz, deixa o pai e a mãe, se une ao seu marido ou à sua esposa e torne-se uma só carne. Hoje acontece, torna uma carne. Não tem condições de se casar, então fica na casa do pai e da mãe. Depois lá para frente vem o sonho, mas eu quero me casar. Começa de trás para frente. Você quer ser abençoado no seu casamento? Comece da maneira correta. Um outro aspecto, então, eu já disse que os pais têm muita responsabilidade em ajudar os filhos. Orando, desde o começo. Quando os meus filhos nasceram, não tinha ultrassom. Então, quando eles estavam na barriga da Daisy, eu já punha a mão ali e orava, Senhor, não sei se é homem ou se é mulher. Se for um homem, prepara desde já a esposa. Se for mulher, prepara desde já o marido. E eu orava e constantemente oramos nesse sentido, pedindo para Deus. Hoje, constantemente, eu oro para que Deus prepare os respectivos maridos das minhas netas. Esses dias eu falei para a Milena, você sabe que o vovô hoje já orou para que Deus prepare aquele que venha a ser o seu namorado, seu noivo, seu marido? Ela tem 8 anos, ela pôs a mãozinha no rosto e começou a dar risada, toda envergonhada. Mas se ela tem 8 anos, provavelmente o marido dela, o futuro marido, já esteja aí. Então eu oro por ele, oro pelos pais dele, oro para que se convertam. E eu sempre brinco lá em casa que quando o André era solteiro, eu orava por mim. Ou seja, Senhor, prepara a futura esposa do André, abençoa o pastor dela. E eu já era o pastor da Camila, então eu estava orando por mim. Então, os pais têm responsabilidade. Uma outra coisa muito importante, queridos, existem situações que a gente não consegue resolver sozinho. Busque ajuda, busque um conselheiro, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus. Peça ajuda, não há nenhum constrangimento nisso. 4º lugar, busquem ao Senhor, orem, ore a Deus. Senhor, tu sabes como está o nosso casamento. Deus pode mudar. Eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Não se afastem da igreja. Eu tenho acompanhado vários casais nesse sentido.
Às vezes situação até constrangedora, os dois não estão bem, mas estão ali. Vocês viram o testemunho no último Holy Hour de uma mulher que ela estava com dificuldade com o marido, mas não faltava um culto, não faltava uma célula, e Deus restaurou. Deus restaurou. Ah, não estou bem com meu marido, não estou bem com a esposa, e se afastam. É aí que precisa buscar a Deus. Queridos, que esta palavra, o meu tempo já esgotou, que abençoe você, seu casamento. O propósito de Deus é que não se separe. Mas também não estou junto por obrigação, não. Deus pode transformar o seu casamento e fazer com que o seu casamento seja uma bênção. A alegria. Eu não creio que Deus fosse assim, não, vou colocar esses dois aí junto para eles sofrerem um pouco. Não, meu Deus, não é assim não. Ele pôs um homem com a esposa para que os dois sejam felizes e decidir a serem felizes. Eu me lembro que logo no início do nosso casamento, nós conversamos, eu disse com a Deise, nós não vamos nos separar? Não. Então vamos facilitar as coisas. Vamos facilitar as coisas. Às vezes a gente complica. Queridos, curta o seu marido, curta a sua esposa, peça a bênção de Deus. A família, o casamento, é uma bênção de Deus. E eu sempre digo, inclusive, o seguinte, enquanto é jovem, se aventura, vai para lá, vai para cá, mas quando chega a idade, como que depende. Eu sempre digo, eu estou com a Deise hoje porque eu a amo, mas hoje também eu estou porque eu dependo dela. E principalmente o homem vai envelhecendo, ele não lembra nem de tomar os seus remédios, se não é a esposinha levar ali o remédio para dar um jeito. O diabo tem aproveitado de muitas circunstâncias. Quantas situações constrangedoras. Meu tempo já esgotou, mas deixa eu dar aqui duas palavrinhas, como que o diabo aproveita. Às vezes o casal está separado e os filhos vão se casar. Mas na hora do casamento, não, eu quero o pai e a mãe junto. Eu já vi cada cena. Eu me lembro que numa ocasião entrou o pai e a mãe juntos. Ficaram ali no altar. E a atual esposa lá no auditório. E a mulher, ex-mulher, estava ali do lado, aproveitava com a mão no braço, deitadinha no ombro. Eu orei porque eu falei, a atual esposa ainda vai sair do banco e vai criar problema ainda. E a gente percebia que fazia mesmo para provocar. Prometo, é o último. Eu me lembro que num sepultamento, eu fui fazer o sepultamento, tinha morrido o filho do casal, o casal estava separado. A mãe estava ali no caixão chorando e não deixava o pai chegar perto. O pai chorando lá num canto. E eu criei coragem, falei, eu quero convidar o pai para que esteja do meu lado aqui. Queridos, é isso que o diabo quer fazer, separação. Nunca sai barato. Não sai. Então que Deus abençoe seu casamento, que você leve ao altar do Senhor, que você busque a ajuda do Senhor, porque o Senhor pode consertar e fazer da sua casa lar, doce lar. Eu gosto da expressão que o pastor Alfredo usa. E o céu baixa aqui em casa. Louvado seja Deus, porque o céu tem baixado na minha casa, que baixe na sua casa também, em nome de Jesus. Pai, que esta palavra não volte para o Senhor vazia, mas que o Senhor trabalhe na vida de todos, para que todos sejam abençoados, que Tu os ajudes a viver de acordo com o Teu propósito para cada um, e que a bênção do Senhor recaia sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Amém.